Fala Iatalk, tudo bom com vocês, meus irmãos da IAT de Campo Grande e todos vocês que nos acompanham aqui nesse podcast. Eu quero hoje declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que é um tempo novo, um tempo de restauração do Senhor através da tua vida com Deus. É tempo de você levantar um altar de adoração aí no teu lar. É tempo de você levantar um altar de adoração aí na tua casa. É tempo de você começar a adorar o Senhor e ficar mais tempo na presença dEle. E esse tempo na presença do Senhor vai trazer salvação, cura, renovo sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês um podcast que nós fizemos ali na Rádio Resgate com o pastor Samir e outros pastores. Nós falamos um pouco sobre adoração, sobre ficar na presença do Senhor, adorá-lo, levantar um altar de adoração e como isso traz benefícios para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Espero que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e que você possa curtir, compartilhar, comentar e levar para outras pessoas esse nosso conteúdo e abençoar outras vidas. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu estou muito feliz que eu estou aqui com uns amigos assim muito, muito especial mesmo, e daqui a pouco vou estar apresentando eles, mas hoje vai ser tremendo, que hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos bem bacana e vai edificar a tua vida. Então fica ligado, não saia do ar não, tá bom? Antes de começar, eu vim falar dos meus convidados aqui. Eu quero ler um texto. A gente sempre começa lendo um texto e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos poder falar hoje um pouquinho aqui. No livro de João, capítulo 4, a partir do 19, diz assim: Senhor, o Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que me vem a hora, vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É um texto tremendo, mas eu quero pegar e aproveitar esse texto aqui, aproveitar esses homens de Deus aqui, adoradores, para a gente comentar um pouquinho, não só desse texto, mas falar um pouquinho sobre adoração, o que é a adoração. Adoração tem a ver também com só louvor, é oração, é meditação na palavra, ela tem a ver com praticar o bem, servir, né, no reino do Senhor. Mas tudo isso aqui, os nossos convidados vão estar falando aqui. Bom dia, pastor Otoni, nosso pastorzão está aqui, não podia estar sem o pastor Otoni aqui. Bom dia, Otoni. Bom dia, ouvinte da Rádio Resgate. É um prazer estarmos aqui com essa turma que entende de adoração, porque algo importante na nossa vida é nós termos congruência entre o comportamento e a fala. E aqui nós estamos com convidados hoje aqui que são vocacionados à adoração, né? Então, com certeza, saber vai ser muito rico. Vai ser hoje. Muito bom, porque são amigos que nós fizemos aqui a escola sobrenatural junto. Eu não me lembro, acho que foi 2009, 2010, mas eu estou aqui com meu amigo Duda, o apóstolo Palácio, né? Conhecido como Duda. Estou aqui com o Frank, pastor Franklin, e o pastor Daniel. Puxa vida, que honra, que prazer ter vocês conosco. Eu queria que vocês dessem a saudação. Duda, obrigado pelo poder estar aqui conosco. Eu que agradeço o privilégio e a honra de estar aqui com você, né? E nessa rádio abençoada. E eu quero cumprimentar todos os ouvintes e creio que Deus vai falar muito com a gente nessa manhã. Não tenho dúvida disso. Frank, bom dia, Frank. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Resgate. Para mim é um prazer estar aqui, de verdade, né, entre amigos. Literalmente, essa aqui é a mesa do Senhor e a gente vai com medo daquilo que Ele tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, pastor Daniel, meu amigo, bom dia. Bom dia, pastor Samir, bom dia aos ouvintes da rádio. Muito bom estar aqui com o senhor, né? Me sinto muito honrado de estar numa mesa tão seleta
E com gente tão doida, né? Você só pode ser doido pra ouvir um convite de passar 7 dias no monte sem comer nada, né? Pois é. E depois mais 14 dias ouvindo a palavra o dia todo. Acordando 4 horas da manhã para falar em línguas. Meu Deus. Mas a verdade é essa, a verdade é que o mundo ele oferece tantas loucuras para as pessoas e elas aceitam, né? Sim. E eu acho que a maior loucura é a loucura do evangelho, é a loucura do chamado de Deus para as nossas vidas, e eu acho que isso preenche o vazio da nossa vida, né? Nós sermos esses adoradores, né, que vivem para servir o Senhor. É um prazer estar aqui com o Senhor. Pastor Ottoni, dentro desse texto aqui que foi lido aqui, aonde é? Vou perguntar, já vamos começar para o mestre aqui. Aonde é o lugar que nós temos que adorar o Senhor? É em Jerusalém? É no monte? Tem um lugar específico? Como funciona? Porque a mulher samaritana falou, meus pais adoravam em Jerusalém. Como é que faz? Também é no monte, também em Jerusalém. Porque a adoração, ela é um estilo de vida. A adoração, ela é uma estrutura onde, quando a gente vê o Velho Testamento, Moisés ali no monte, a Bíblia diz que o rosto dele foi tomado de um clarão tão intenso que as pessoas não puderam olhar para ele, teve que encobrir o rosto dele. A velha aliança era assim, né? Mas a transfiguração, que é a mesma porção da glória de Deus que toma Moisés no monte, ela foi aparente para aqueles que estavam ali. Porque a glória da velha aliança era fundamentada na lei. Então era específica para um homem. A glória da segunda aliança, que é a aliança no sangue de Jesus, ela é para todos. Então o que acontece? Havia uma estrutura muito forte, quando nós olhamos para os levitas do Antigo Testamento, eles tinham uma função ritualística específica. Eles eram levitas, eu digo que hoje não tem levita. O levita, ele era um ambiente daqueles sacerdotes, na verdade, que estabeleciam cuidado com as coisas do templo, com o ritual do templo. Como você leu aí, a samaritana, o que Jesus está falando aí é de adoradores. Aqueles que na nova aliança do sangue de Jesus, você vai para 1 Pedro 2 ali, que ele fala? Que antes vós nem povo éreis, mas agora vós sois povo escolhido, raça eleita, para exercer um sacerdócio real e santo. Por que é estabelecido esse princípio em 1 Pedro 2,9? Quando Paulo fala na carta de Coríntios, a segunda carta 5 ali, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Porque em Êxodo 19 e Êxodo capítulo 20, pastor Samir, a gente vê Deus chamando o povo para o exercício do sacerdócio. Deus fala assim, eu vou fazer desse povo meus sacerdotes, em Êxodo 19. Quando chega em Êxodo 20, que acontece todo aquele barulho e trevas tomam o monte, raios e trovões, eles se assustam com aquilo. Aí eles chamam Moisés e dizem assim, seguinte, cara, você sobe lá, fala com ele, aquilo que você nos disser, nós vamos ouvir como voz de Deus. Eles recusam o sacerdócio. Então ali eles estavam aptos a abandonar essa estrutura, e daí por isso foi estabelecido o levita. Uma pessoa ou uma equipe inerente a esse serviço da adoração. Mas na nova aliança o sacerdócio foi restabelecido. Então hoje nós temos o ministério, nós temos os dons ministeriais de Efésios 4:11, onde Deus coloca pastores na gerência de uma igreja local. Mas o sacerdócio foi estabelecido para todos, real, porque é um sacerdócio de um rei, e santo. Então quando nós recebemos o sangue de Jesus, quando nós cremos em Jesus e confessamos em Jesus, a partir desse momento, pastor, nós somos aptos à adoração. E é interessante que o que Deus fala nessa passagem que você leu aí é que ele procura, ele busca adoradores. Os verdadeiros. Os verdadeiros. Então, adorador é aquele que se manifesta em qualquer lugar que ele esteja, porque ele é um ambiente. A adoração precisa ser para nós um estilo de vida. E é o que eu falei aqui. Por que começou com louvor? Porque o louvor, a música, os acordes é uma das faces da adoração. Nós temos adoração na dança profética, nós temos adoração na leitura da palavra. O jejum é um modelo de adoração. A meditação é um modelo de adoração. A oração em línguas é um modelo de adoração. A pregação do evangelho do reino. As obras de justiça, que é pobres, órfãos,
necessitados e viúvas. A entrega total no altar como sacrifício vivo, Romanos 12, é uma adoração. Então hoje, onde você adora? Em qualquer lugar. Por quê? Porque Deus, ele estabeleceu não um ofício na adoração, ele estabeleceu um ambiente. A adoração é um ambiente. Nós carregamos a arca, porque a arca ela tinha aquele simbolismo da presença do Espírito Santo nela. Hoje ele habita em nós. Então nós somos adoradores e no ambiente que nós estivermos, nós estabelecemos ali um ambiente de adoração. Por quê? Porque é o que nós carregamos. Então, respondendo à pergunta, nós adoramos onde nós estivermos. Samir, eu posso pegar o gancho? Pode, vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou que na época de Moisés, o povo rejeitou o sacerdócio. Sim. Ok? Não por causa de Moisés, mas por causa do medo. Okay? Do medo. Se você hoje pegar a nossa estrutura como igreja diante de uma nova aliança, nós corremos o mesmo risco. Porque o sacerdócio precisa ser aceito. O sacerdócio não é imposto. O sacerdote ele precisa aceitar o sacerdócio. Então, quando você olha para isso, a gente pode perceber uma coisa. Que hoje, quem tem voz é quem está com o microfone. Dentro da igreja, a estrutura que a gente criou, romana, ela leva a alguém conduzir o povo. A alguém ser Moisés. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. E a gente valoriza, então, o indivíduo em vez do coletivo. E a adoração, colocando a adoração como parte do sacerdócio, ela deveria ser parte do coletivo e não do indivíduo. Nós tivemos um Obed na igreja do pastor Carlos, há um tempo atrás, um mês atrás mais ou menos, e lá teve um momento da adoração que uma irmã que estava no meio da congregação começou a cantar. Eu abaixei o teclado, baixei minha voz e falei assim, vamos seguir a ministra de adoração. Entende o que eu estou falando? Sim. Porque a voz não é a voz de quem está com o microfone. A voz é do coletivo. E os pastores e os ministros de adoração precisam ter essa consciência de que a gente deve levar o povo a assumir o seu sacerdócio. Não fazer do domingo ou do momento de culto um monte onde Moisés sobe, recebe a revelação e traz para você continuar a sua vida medíocre, longe da presença, durante a semana. Então a nossa estrutura e a nossa mentalidade como pastores, como líder de adoração, precisa ser transformada. Porque senão a gente vai ficar sempre dependendo que alguém leve, que alguém conduza. Só que, sabe de uma coisa? O nosso trabalho diminuiria se nós transformássemos os nossos liderados em adoradores. Porque um adorador, ele não só... Você falou de algumas esferas da adoração, que são reais, mas um adorador está na paternidade. Enquanto um cara é pai, ele está adorando. Enquanto uma mãe está fazendo uma comida ou preparando uma roupa para um filho sair para a faculdade, sei lá, ela está adorando. Entende? Martinho Lutero falava isso. Ele dizia que um advogado, por exemplo, na sua função, advogando ali, ele é tão santo, um advogado, um adorador, né? Ele é tão santo, essa função é tão santa, quanto a dele no altar pregando a palavra. É isso. Ou como uma mulher limpando a casa. Então, a adoração como estilo de vida, tudo que nós fazemos, por obras ou por palavras, tem que ser para a glória de Deus. Então, é adoração. Você, no exercício da tua vocação, você é um adorador também. É para Deus. Se é para Deus, é adoração. Verdade. O Tony fala sempre sobre isso. Realmente, sempre é colocado isso, porque não importa o que você está fazendo, sua profissão. Mas de onde você estiver, você é um adorador e tem que trazer as pessoas também a ser também adoradores, né? Então, acho muito interessante mesmo, Duda. Demais. Eu me lembrei aqui, sabe quando que a primeira vez
que o termo adoração entra na Bíblia? Quando a gente pensa em adorador, no Antigo Testamento, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é Davi, né? Mas não é Davi. A primeira menção de adorador na Bíblia é Abraão. No momento em que ele está subindo com Isaac no monte para entregar ele como oferta de sacrifício. Porque Isaac faz uma pergunta para Abraão. Ele fala assim: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha e eu estou vendo o fogo. Mas cadê o sacrifício? Porque era ele mesmo. Então, naquele momento, Abraão se despede dos seus servos e ele fala assim, ó: eu vou subir com o meu filho no monte e depois de adorar, voltaremos. É a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. Gênesis 22. Você vê, ele não estava subindo com instrumento, com violão, com teclado. Ele estava subindo com o quê? Cutelo. Com a lenha, com cutelo e com fogo. Então, qual que é o instrumento do adorador? Primeiro, cutelo. Cutelo é a palavra. Quando a Bíblia fala assim, da espada do Espírito, que entra dividindo alma, junta, medula, ele está falando do cutelo, que é o instrumento utilizado para o sacrifício do cordeiro. A espada do Espírito que entra dividindo tudo é o cutelo. Então, qual que é o instrumento do adorador? A palavra. Segundo instrumento, a lenha. A lenha fala da cruz. Não tem adoração sem uma vida de sacrifício, uma vida de cruz, de entrega. Jesus falou: você quer me seguir? Tome a tua cruz. A lenha fala da cruz. E depois, o fogo. E o fogo fala do Espírito. Né? Então, um adorador, ele precisa desses 3 instrumentos para ele subir o monte e cumprir o propósito: a palavra, a cruz e o fogo. Interessante que aconteceu uma coisa comigo, com a minha família, enquanto a gente voltava do culto no domingo. Eu aprendi com meu pai a cantar, né? Então eu peguei tipo essa canção que a gente cantou agora e comecei a fazer tipo uma paródia, né? Comecei a cantar, só que elogiando a minha esposa, elogiando meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos. E aí eu comecei a usar uma música, uma canção da igreja e comecei a falar: porque a Ana é maravilhosa, não sei o quê. Aí a minha filhinha, que tem 8 anos, ela pegou e falou assim: pai, você não pode, você só pode louvar a Deus, né? Como que dizendo assim: por que você está louvando? Você está, né? Eu falei: não, filha, eu posso louvar muitas pessoas, porque louvor, a canção ou o elogio, você pode dar a qualquer pessoa. Eu posso chegar: poxa, pastor, que rádio maravilhosa, caramba, o esquadrão tá maravilhoso, eu estou elogiando, eu estou louvando, né? Por isso que o louvor, ele é diferente da adoração. E eu expliquei para ela: louvor a gente pode dar a várias pessoas, agora adoração é muito mais do que uma palavra de elogio. Adoração tem a ver com sacrifício, adoração tem a ver com se prostrar diante de alguém, né? Isso é um dos significados da adoração, é prostrar-se. Você só pode se prostrar diante de Deus, né? Só pode se prostrar diante de Deus. E essa prostração, ela é literalmente um estilo de vida. Você se prostra diante de Deus com tudo que você faz, com todas as atitudes da sua vida, com o seu serviço, né? Você se prostra, você se rende diante dele. E eu gosto de dizer assim que todos nós, a nossa essência da nossa vida é ser um adorador. Nós fomos formados para adorar a Deus, né? E toda pessoa, quando ela não entende isso, ela acaba rendendo a sua vida a alguma outra coisa, né? Seja drogas, seja prazeres desse mundo, ela sempre vai procurar alguma coisa para adorar, né? E tem gente que a adoração dela é um time de futebol, né? A pessoa, ela tem a carteirinha do time, ela vai em todos os jogos, ela tem todas as camisas, só anda com a camisa daquele time, ela tem um alvo de adoração. Você falar assim, ó, vamos tirar esse time da tua vida, ela, né? Ela faz até o sinal da cruz. Não, jamais, isso aí eu não tiro da minha vida. Porque ela pensa naquilo, ela se prostra diante daquilo. Então o time é um Deus, ídolo. É um ídolo, né? Então tudo que a gente coloca no lugar de Deus, que é o nosso, é o alvo da adoração de todas as pessoas do mundo,
a gente coloca um ídolo, né? E esse ídolo pode ser uma pessoa, pode ser a sua própria família, pode ser o ministério, E esse o dom. ídolo se torna uma idolatria. Você está adorando aquilo. Por isso que dentro dos mandamentos de Deus, ele diz assim, que nós não devemos colocar nada entre nós, entre ele e nós, né? Nada no lugar dele. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus é um ídolo. Não necessariamente é uma imagem de escultura. Às vezes é o seu projeto de vida, é o seu propósito. Às vezes você já abandonou a Deus. Às vezes é a cor do olho. Tem um tema que Meu cabelo, eu tenho que ver se meu cabelo sem Não fala de cabelo não, hein? Tem um tema da City to City Brasil, que é uma estrutura de ensino que percorre o mundo todo, né, da Redeemer, lá do Timothy Keller, dos Estados Unidos. E eles têm um tema que eles estudam que se chama a inevitabilidade da idolatria. O ser humano, a idolatria para ele é inevitável. É inevitável. Porque em Eclesiastes 3:11 a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então todo ser humano, independente da circunstância que ele nasça, do ambiente que ele nasça, de onde ele esteja, ele tem um desejo intrínseco de ter um ídolo, por causa dessa palavra de Eclesiastes 3. Então o que acontece? A adoração, eu estabeleci aqui, eu coloquei aqui 4 pilares da adoração baseado nesse tema que o pastor Samir leu aí. É João 4, né? Sim. Baseado nesse tema. Então, o primeiro pilar, adoração em espírito e em verdade. Então aqui já pressupõe, quando Paulo fala ali em Coríntios, que o homem natural não pode entender as coisas do espírito porque ele não tem o espírito. Aí em João 3, quando Jesus está explicando para Nicodemos no capítulo anterior ali acerca do novo nascimento, Jesus fala, é necessário vos nascer, pois, da água e do espírito. Jesus está falando do novo nascimento após a aliança com Cristo, após receber a Cristo. Então, primeiro pilar, adoração em espírito e em verdade. Porque com Deus não tem máscara. Samuel 16, Deus fala, eu não vejo como homem vê, eu vejo o coração. Segundo pilar, e você falou disso, a entrega total. Você falou disso, Palácio. A entrega total, Romanos 12. O Cristiano tem ministrado muito, nós tivemos no IGA recentemente, sobre essa questão do altar. Porque as pessoas, pastor, como essa mulher samaritana, eles confundem muito. As pessoas acham que a adoração é só lá no templo, na igreja, no salão. E aí, o que acontece é que essa entrega total é você apresentar no altar a lenha da adoração. E o cristiano ele tem uma estrutura estabelecida na lenha, então ele fala da lenha. Da vigilância é lenha, humilhação é lenha, confissão é lenha, arrependimento é lenha, meditação na palavra é lenha, oração em línguas é lenha, contemplação da presença de Deus é lenha, obras de justiça é lenha. E aí você vai ali, o fogo, como você falou do símbolo do Espírito Santo, o fogo no altar da nova aliança é a obediência. A tua obediência aos princípios bíblicos e a fé na palavra é que estabelece o fogo. E o sacrifício, tal como você lembrou de Gênesis 22, somos nós. Então ele diz ali, apresentei-vos como sacrifício vivo, porque nós temos vida, santo, porque nós somos separados, e agradável. O que é um sacrifício agradável? É aquele sacrifício que quando sobe, o cheiro agrada a Deus porque está regado pelos pilares corretos de um verdadeiro altar. Então, primeiro, adoração em espírito e em verdade. Segundo, entrega total. Terceiro, centralidade de Cristo. Aqui entra a inevitabilidade da idolatria. Se é inevitável para mim idolatrar, então eu vou me prostrar diante de Jesus. Ele vai ser o centro de tudo na minha vida. Então eu vou estar debaixo do senhorio dele, debaixo do governo do Espírito e debaixo da vontade do Deus Pai. E por último, como pilar da adoração agora, a comunidade da adoração. E você falou disso, Frank. Comunidade da adoração, Hebreus 12, 10, 25, fala, não façais como muitos que abandonam a congregação, exortai-vos uns aos outros em amor. A comunidade da adoração, ou transformar a adoração em um ambiente comum e não numa coisa comum, é você trazer as pessoas a um nível de adoração que, de tal maneira que quando você sai daquele ambiente, a adoração continua. Porque não é você, é Cristo. Então você traz a comunidade para aquele ambiente, as pessoas começam a sentir um desejo de uma adoração verdadeira. Por quê? Porque elas vão estar com o coração cheios de Cristo a tal ponto que elas vão começar a derramar
uma adoração verdadeira ali. Que é diferente trazer adoração para si e levar adoração para o Senhor. Porque quando a pessoa traz para si, ela sai de cena. Eu acho que o Franklin poderia falar disso. Hoje o que acontece, Franklin? Quantas músicas humanistas nós temos, antropocêntricas? Quantas músicas falam do eu? Porque eu posso, porque eu vou, porque eu guerreio, porque quem me viu ruim, passando a prova, não fez nada, agora vai ter que ver a minha bênção. Quantas músicas têm como centralidade o antropocentrismo, o ser humano? E a gente precisa entender que isso é muito grave, isso é muito sério, porque como que você vai apresentar uma adoração para um Deus único e verdadeiro, chamando a existência a humanidade como centro, tirando Jesus? Eu acho que tem a ver, se a gente fosse falar das músicas, que a rádio podia ser caçada, né? Se eu falar o que eu acho de algumas músicas, né? São músicas que não têm base bíblica, né? Por exemplo, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O que é alimento? É a palavra. É a palavra. Ué, tem uma coisa errada então. A oração não é alimento. A oração nunca foi alimento. E a gente canta. Por que a gente canta? Porque no primeiro pilar, espírito em verdade. Espírito tem a ver com sede de emoções. Se alguém adora em espírito, adora com a sua alma, com tudo que quer, com tudo que ela deseja. Tanto que diz ali em Hebreus que a espada, a palavra dos gumes, separa a alma do espírito. Do espírito. Mas essa ideia do espírito é uma conexão com o reino espiritual. Mas fala de verdade. Que são coisas distintas. Então a verdade fala daquilo que você acredita e por que você acredita. Qual é a razão da sua fé? A igreja ela se tornou, por causa dessa postura de um cara com microfone e alguém que ouve e que não tem voz, se tornou alguém que recebe sem contestar ou sem entender. E hoje, na nossa cultura atual, a gente perdeu até o lugar de estudo, de ensino, porque não tem mais escola bíblica. Sendo fraca ou despreparada, ela era um ambiente de pensar. E quando a gente tira a verdade e fica só com o espírito, você vai ter pessoas místicas. O que são pessoas místicas? São pessoas que acreditam sem saber por quê. Então elas transformam o evangelho num passe de mágica. Elas querem uma oração porque elas querem receber, o centro é elas. E a música se tornou isso. Eu vou cantar aquilo que não precisa ter base bíblica. Vai animar minha alma. Vai animar minha alma, vai me dar o que eu preciso. Mas se eu tiro o espírito e fico só com a verdade, eu transformo o evangelho num evangelho seco e cético, que não consegue entender o outro, que ele parte do prisma de que o entendimento vai acima das pessoas. Por isso que quando Jesus chamou aquela mulher e falou que ele procura, o Pai procura alguém que adora em espírito e em verdade, tem a ver com alguém que seja maleável, que tenha coração, vamos dizer assim, tenha coragem, porque a palavra coração vem da mesma palavra coragem. Tenha coração e ao mesmo tempo tenha entendimento. As duas coisas precisam caminhar juntas. A igreja se tornou muito espiritual, vamos dizer assim, mas no sentido de ser completamente mística. Um adorador ele não pode ser. Por isso que a adoração e a intercessão caminham juntas, sabia? Porque um adorador, o apóstolo lá de Itajaí, o Luiz Hermínio, ele fala isso, que o adorador que não é um intercessor, ele se torna um artista. E o intercessor que não é um adorador, ele se torna um místico. É assim que funciona. A gente precisa de um equilíbrio. O equilíbrio tem a ver com conhecer a palavra. A gente tem que ter mesas com as pessoas que adoram com a gente.
A gente tem que ver o que o cara pensa, o que está passando com ele, o que está no coração dele. A gente tem que ouvir o cara. E aquilo que o Cristiano tem falado muito nesses dias, né? Que Jesus ele subia no monte e ali era um momento de adoração profunda, né? Mas ele não ficava só nisso. Ele descia para tocar as pessoas, curar os enfermos, né? Pregar a palavra, fazer discípulo. Então a adoração, essa adoração, esse momento, né, que nós estamos ali na presença de Deus, se enchendo do Espírito, derramando diante de Deus, e isso toca na nossa identidade de uma forma profunda, né? Porque quando a gente entra no secreto com o objetivo de adorar a Deus, né, quem nós encontramos no secreto? Nós encontramos um Pai. Nós não encontramos um Deus, nós encontramos um Pai. É o que a palavra fala, né? Lá em Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai. E o teu Pai que está no secreto te recompensará publicamente. Então, esse momento de adoração profunda na presença de Deus, ela precisa gerar em mim compaixão. Para eu poder descer e ter esse equilíbrio, né? E não ficar só na contemplação. É importante. Ou seja, quando desce e quando você ministra, quando você ora pelas pessoas, quando você impõe a mão, você está dando uma continuidade a uma adoração. Exatamente. É o que valida a sua É o que valida, né? É que começou ali no altar, né? Eu vejo assim, ó, a adoração tem dois aspectos, Marta e Maria. Marta está adorando também. Sim. Quando ela está servindo. Mas o que valida o serviço é a adoração. É a intimidade. Então, Jesus fala que a Maria escolheu a melhor parte, né? a melhor parte. Então, primeiro esse Não momento. que a outra parte não seja importante, mas a melhor parte é o pés do Senhor. Exatamente, porque essa segunda parte é secundária. É secundária. Então, primeiro eu vou para Deus, para ter intimidade, para me encher do Espírito, para ouvir a voz, ser tocado no... E aí isso valida, isso legitima o meu serviço. Aí eu vou fazer evangelismo, aí eu vou fazer discipulado, aí eu vou fazer obra de justiça. Tem muita gente que está muito ativista, né, apóstolo? Aí eu Só vou no trabalhar serviço. também. Vou trabalhar. Vou lançar uma aqui. O que vocês acham de um crente que acorda de manhã, toma banho, se arruma, toma café, vai trabalhar, passa o dia todinho, faz aquela oração safada, sem vergonha, assim, né? Como assim, diz o menino do Instagram, pai, a minha oração de ontem, amém, tô muito cansado. isso aí. Oração sem vergonha. E vai, chega de noite, né? Faz uma oração mais sem vergonha ainda, que é aquela que você... Antigamente, quando eu ia orar, né, eu estava cansado, eu pensei, Senhor, abençoe meu pai, abençoe o Senhor, abençoe o Bozo, né, porque você já está tão cansado, você não está mais pensando, aí você dorme. Em paz eu me deito, em paz eu me levanto. E aí você vai, até chegar no domingo que você lembra que você tem que... Cara, esse tipo de vida é de um adorador? Não. Jamais. Agora me diz, esse não é o tipo de vida mais comum entre os cristãos? Eu estava falando recentemente que eu tive o privilégio, o pastor Samir estava lá em São Paulo, a gente foi para lá, ficamos uns dias ali, e eu fui no culto de aniversário de 76 anos da SBB. Né? Eu até vou falar, porque está público e está no YouTube, né? Isso que eu vou falar aqui. O Piragini, ele é o presidente da Convenção Batista Brasileira. E ele que ministrou a palavra no culto lá, de aniversário de 76 anos. Fui lá no auditório Rui Barbosa do Mackenzie, maravilhoso, lindo, corais, coisa mais linda do mundo a festa. E ele ministrou a palavra. E a palavra que ele levou é fazendo uma indagação. Ele falou, olha, eu quero perguntar para os pastores aqui, como é que está o nível do que você está liberando na tua igreja? Ele está fundamentado onde? E aí ele falou que ele, por ser presidente da Convenção Batista, ele viaja muito para o mundo inteiro, principalmente no Brasil, fazendo reunião com a convenção, com os líderes, com os pastores. E ele falou o seguinte, ele falou, eu fui fazer uma brincadeira com a minha igreja. E eu peguei um sulfite e fiz lá no computador, escrevi no A4, fiz vários papeizinhos assim recortados, escrevi uma pergunta.
Você passa pelo menos 15 minutos por dia no tempo a sós com Deus? Marque sim ou não e não escreva o nome. E toda reunião que ele ia com os líderes da Igreja Batista e com os pastores, ele entregava o papelzinho, pegava no final e pasmem. Ele falou que 75%, Samir, dos pastores e líderes da Igreja Batista que ele fez essa intervenção não passam nem 15 minutos no tempo a sós com Deus por dia. Aí ele fez a indagação, o que esses pastores estão pregando, de onde que eles estão tirando? Qual é a fonte que eles estão extraindo a palavra que eles estão levando para a igreja? Né? Então a gente observa que, de fato, Franklin, o que a gente observa hoje é uma ausência completa, porque quando você fala de adoração, tem duas estruturas muito fortes na adoração, que é a intimidade e que é a transparência. Você tem que chegar de coração aberto, sem máscara. Isso é adoração. Não tem como enganar a Deus. Então as pessoas estão longe dessa plataforma, né? E você me fez, o Frank falando aqui sobre louvor, né? Tem muita coisa que a gente, talvez por ignorância, a gente acaba atropelando. Por exemplo, é muito legal a gente cantar, eu tenho sede de Deus, né? Quando a gente fala que a gente tem sede de Deus, e até tem uma música que a gente canta linda, né? Que fala sobre isso, né? Eu tenho sede de ti e tudo mais. Se você pegar o texto original, o salmista, ele estava longe de Deus. Ele estava distante. E ele fala, como a corça suspira sobre as águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Porque a sede, ela não é um bom sinal. Nós estamos agora num tempo sequíssimo, tem que estar bebendo água toda hora. Quando o seu corpo, ele te dá sede, é porque você já está num processo de desidratação, está faltando água. Né? Então, nesse contexto, a sede ali era a declaração de alguém que estava longe de Deus. Minha alma tem sede de Deus, eu estou sentindo falta da presença. Aí vem Jesus e fala o quê? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque haverá um rio fluindo dentro do seu interior. É perigoso esse negócio, né? De falar que está com sede de Deus. Porque Jesus falou que se você estiver cheio da presença, você nunca vai ter sede. Você vai ser uma fonte. É demais isso. Pelo contrário, né? Você não vai mais ter sede, vai fluir de você. Aonde que eu vou me encher? Nesse ambiente de adoração. Agora, se eu não tenho 15 minutos para passar na presença de Deus... Tem que cantar que tem sede mesmo. Exatamente. Terra seca. A terra seca sou eu, né? E é interessante que, exatamente nesse contexto da conversa da mulher samaritana com Jesus, eles estão falando de os verdadeiros adoradores, e ela pergunta onde que vai adorar e tal, e aí Jesus começa a revelar a história dela, né? E ela, eu vejo que você é profeta, porque na verdade eles estavam falando de sede, literalmente de sede, né? E a gente volta no assunto de que se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar alguma coisa, né? E aquela mulher, o próprio Jesus começa a revelar a história dela dizendo assim, você já teve tantos maridos e agora o que você tá não é o teu marido. Ou seja, aquela mulher, como ela não adorava Deus de verdade, ela estava procurando no sexo, nos relacionamentos naturais, um ídolo, né? Algo que suprisse o seu interior, né? E a gente tá aqui no Esquadrão da Vida, né? Onde várias pessoas são restauradas, né? Porque em algum momento da vida elas procuraram adoração em algum outro lugar que não era Deus, né? E aqui é interessante que a gente aqui no Esquadrão da Vida tem uma torre onde a gente faz adoração, né? E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso porque acho que a principal restauração que é feita na vida de um homem é restaurar o alvo da sua adoração. Exatamente. Porque quando você restaura o alvo da sua adoração, que é Jesus, que é o centro, que é o nosso Deus, você não tem mais sede. Ou seja, aquela mulher, imediatamente quando ela entende isso, quando Jesus restaura o alvo da adoração dela, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede, ela imediatamente é curada, e aí entra aquilo que a gente falou, né, do duplo sentido da adoração. Primeiro é estar aos pés do Senhor, porque ali ele sacia sua sede, ele mexe na tua identidade,
E quando isso é restaurado, imediatamente você vai para o serviço. Então aquela mulher, imediatamente ela vai e começa a falar para as outras pessoas. A cidade é toda conquistada por um evangelista Ela que... achou a Draca e foi chamar os vizinhos. Exatamente. É. Ela estava cheia, né? Ela estava cheia, então imediatamente ela vai e a cidade toda vem depois dela e Jesus começa a falar com aquelas pessoas e as pessoas são restauradas. Porque quando a gente é restaurado no alvo da nossa adoração, nós somos transformados e a gente começa a tocar as pessoas, a gente começa a servir a Deus tocando as pessoas, né? E quando eu estava adorando ali na torre, no momento de adoração que a gente ficou ali, e eu vendo todas aquelas pessoas que estão aqui internas, né, dentro do esquadrão, eu falei, cara, eu sou um deles, né? Eu não vi diferença nenhuma entre eu e eles. Eu falei, eu sou um deles. Eu sou uma pessoa que se eu passar um dia sem adorar o Senhor, eu começo as minhas compulsões, as minhas buscas por prazer, né? Então, se eu não saciar a minha sede da fonte da minha vida, que é o Senhor, eu vou procurar em outro lugar. E eu vou encontrar prazer momentâneo em outras coisas que vão me escravizar. E é no ambiente da adoração que nós somos transformados. Quando a palavra fala de glória em glória, nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, mas com o rosto desvendado, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Essa é a palavra que foi ministrada domingo lá na igreja, pastor Rogério. E aí nós somos transformados de glória em glória. Ô Samir, eu conheci o pastor Samir há muitos anos atrás, na rua, né? O pastor Samir, eu estava vendendo, era de madrugada aquilo, era... Mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás, vendendo adesivo, né? Para poder mandar recurso para um centro de recuperação lá de São Paulo. Aí encontrei com o Samir e a gente começou a conversar e tudo mais. E eu me lembro de uma coisa que eu perguntei para você. Aí logo depois, eu não lembro se foi naquela época ou depois que começou toda a questão do resgate aqui e tal. Mas depois eu fiz uma pergunta para você. Falei, Samir, qual que é o método que você usa lá para recuperar essa galera toda? Aí você falou para mim, meu método é Jesus. Rapaz, aquilo lá me marcou porque eu acredito que essa é a ênfase, né, cara? A adoração é você estar na presença dele, é isso que transforma a nossa vida. Só ele tem poder para Só isso, ele. para curar, para libertar, para transformar nossas vidas, nosso Não tem caráter, método, não tem, é tudo. Jesus, cara. Ele é a fonte, ele é a água que sacia a nossa sede. Aleluia. Ele é tudo para nós. É tudo. Eita, Sem ele nada podemos fazer. A palavra do Senhor diz que sem ele nada é nada. Então nós somos totalmente dependentes dele. Totalmente dependentes dele. E é muito bom. Puxa vida, eu estou tão feliz de estar aqui ouvindo. Eu tenho certeza que o nosso público, nossos ouvintes estão aí ligados, estão ouvindo, porque a gente vai aprendendo. Eu estou falando aqui, eu estou falando como pastor, tá bom? Então aqui tudo está sendo ministrado, o Espírito Santo toda hora está dando umas porradas em mim aqui, ó. Eu falo, meu Deus, eu preciso me converter de novo, será? O quanto eu preciso melhorar, o quanto a gente precisa ser corrigido. E através dessa adoração, meu Deus do céu, essa ministração de cada um de vocês, assim, tem entrado de uma forma assim tão poderosa no meu espírito, né? E é quando eu uma vez também assistindo o podcast do Daniel, estava o Daniel, estava até uma adoradora sul lá da igreja, e vocês sabem, 3, era você, a minha esposa, a sua esposa, exatamente, você, a sua esposa e a profeta. É. E vocês falaram muito sobre profecia, sobre, né, profeta, e às vezes a gente confunde. Então, quando a gente ouve, a gente vai sendo ministrado, vai entendendo sobre cada assunto, sobre profetas, sobre adoração, sobre todos os assuntos, e isso é impactante. Eu tenho certeza que você ouvinte, que você está ligado aí, eu tenho certeza que, papai está te pegando aí e está nos corrigindo, né? E vai ministrando nosso coração. E aí, esse conteúdo te abençoou? Espero que sim, espero que você tenha saído edificado pelo Senhor, através das palavras que foram ditas ali pelos pastores, né? Pela nossa conversa, que foi muito legal, foi muito especial, que você possa pôr em prática, que pelo menos algum momento do seu dia você tire para adorar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. E ali ser curado, ser renovado, ser restaurado. Eu oro para que Deus possa fazer isso na sua vida. Não perca, a semana que vem nós vamos continuar
esse podcast vai ter uma continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre a família, sobre a casa, como que isso, essa adoração, ela se reflete dentro da família e dentro da casa. Então compartilhe, comente aqui embaixo, né? Envie para outras pessoas, curta e leve nosso conteúdo mais adiante. Deus abençoe você, em nome de Jesus.